A paz do Senhor a todos. Estou aqui especialmente para falar com o grupo das minhas irmãs, do grupo Eu Vou, Fogo no Altar, e a todos os grupos que Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente pergunta a Deus por que de certas coisas. Eu já ouvi dizer que a gente não pode questionar o Senhor, mas eu penso assim, nós somos o quê? Quando aceitamos a Cristo, nós somos filhos. E filhos têm intimidade com o pai, a ponto de questionar certas coisas, de tentar entender o porquê de um não, né? Por exemplo, quando um pai e a mãe falam assim pro filho, papai, me dá um celular da última geração. Aí você fala assim, não posso, meu filho. Aí ele pergunta, mas por quê? Aí você vai lá e responde, olha, não tenho condições, e outra, você não está preparado para isso. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Então, mesmo assim, nós somos diante de Deus, né? Nós não podemos murmurar contra o Senhor, falar mal do nosso Deus, porque misericórdia, falar mal de um Deus poderoso, maravilhoso como o nosso, né? Não tem nem comparação, não podemos colocar Deus na parede, como eu já ouvi muitos falando que fazem. Isso aí, sim, nós não podemos fazer. Mas eu estava assim, passando por uma luta, tenho passado por luta desde o meio do ano. Aliás, o ano inteiro a gente passa, né, irmãos? É passando, mas graças a Deus que é passando e saindo, né? E eu sei que o fim da minha luta está chegando. Então, amados, eu fiquei perguntando, Senhor, por que passar por esse deserto? E aí eu fui ouvindo uma palavra, fui ouvindo outra palavra de Deus. Eu gosto muito dos vídeos do pastor Antônio Júnior, que toda vez que eu escuto, ele é providencial para minha vida. É interessante, irmãos, como Deus faz, né? A gente já é interessante como o Senhor faz conosco. Ele nos dá, ele fala conosco de várias formas. Não precisa estar na igreja para o Senhor falar conosco, não é verdade? Até no nosso deserto ele fala. Então, amados, eu quero ler aqui para vocês alguns versículos aqui do capítulo 19 de 1 Reis, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu e chegou a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Número 6. Não, vou ler mais um pouquinho. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Outro versículo que eu quero. 11. E Deus lhe disse: Sai para fora deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no vento. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada.
E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? O 15. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre Síria. E há de ser, o 17, que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar a espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Peraí, se eu voltar no 16. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, e a Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre a capa. 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai, volta, pois o que eu te fiz eu? Vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amados, então, foi nessa palavra que o Senhor falou comigo. O porquê de passar pelo deserto. E aí veio o tema dessa palavra. O porquê de passar pelo deserto. É preciso passar pelo deserto, porque o deserto é lugar de, olha só, choro e solidão. Quando Elias foi para o deserto, ele foi se esconder de Jezabel. Então Elias entrou numa depressão, não é verdade? Ele ficou ali acuado, com certeza ele chorou, ele deve ter se sentido só, mas também no deserto é lugar de intimidade com Deus e de ouvir a sua voz. Mas o Senhor cuidou de Elias, mandou 2 vezes anjo. A primeira vez ele mandou um anjo que deixou ali um pão cozido, deixou ali um alimento para Elias. Elias comeu, mas ainda permaneceu ali ainda acuado. Ele estava com depressão. Na segunda vez, o anjo também o alimentou e disse que era para ele sair da caverna, sair dali. Não é verdade? Então, amados, no deserto, que eu percebi que no deserto é lugar de intimidade. Quando estamos no nosso deserto, quando a gente não quer ver ninguém, como chegou ao meu caso, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Há 15 dias atrás estava assim. Há momentos que a gente tenta, a gente luta para não chegar nesse ponto, mas infelizmente nós somos fracos, nós somos necessitados, carentes da graça de Deus todos os dias. Mas no deserto a gente tem intimidade com o Senhor, porque você ali, mesmo sem forças, o Senhor te alimenta diariamente. Era o meu caso. Toda vez que eu abri o YouTube, estava lá a palavra do pastor Antônio Júnior. Até no TikTok Deus falou comigo várias vezes por uma pastora. Então, amados, o Senhor quer conversar conosco. Ele quer relacionamento. E há momentos que a nossa vida está tão corrida, tão, sabe, vai à igreja, mesmo que vá para a igreja, fica em casa, trabalha, mas às vezes você não tem tempo de conversar com seu pai. E aí, o Senhor nos leva a alguns desertos na nossa vida. Ele permite o deserto para que a gente tenha tempo de conversar com Ele. E quando você não consegue falar, você chora. Era o meu caso, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a palavra, mas eu só chorava. Mas graças a Deus que até nisso o Senhor nos entende, que Ele transforma o nosso choro em gemido, e gemidos em oração diante dEle. Olha, o Espírito Santo faz toda essa função. Graças a Deus que temos o Espírito Santo. No deserto também é lugar de provisão, né? Elias não ficou com fome e com sede. E vocês sabem que o deserto é um lugar muito quente de dia, é um sol escaldante.
Então ele ficou debaixo de um zimbro. É um sol escaldante que as pessoas não conseguem, elas passam mal, né? Quando a gente tava, gente, vocês lembram, esse ano, no calor que tava terrível. Tinha gente passando mal, gente, chegou a velhinhos morrerem por causa do calor. Imagine no deserto, muitos graus, né, gente? A temperatura muito baixa, ou alta, eu tô meio em dúvida. E à noite, aquele frio, frio congelante. Foi por isso que o Senhor no deserto, ele cobria o povo com a nuvem durante o dia e à noite a coluna de fogo vinha aquecendo, guiando eles e aquecendo, né? Quando eles paravam de andar, quando a nuvem parava, era o sinal que eles tinham que parar. Então ali o Senhor cuidava deles. E não foi diferente com Elias. O Senhor cuidou de Elias. Ele ficou ali debaixo daquele zimbro. Depois Elias, ele foi para uma caverna. Ele levantou, caminhou. O anjo falou: olha, você não pode ficar aí. Você tem que caminhar. Você tem que ir para tal lugar. E aí Elias caminhou por 40 dias. E entrou aonde, gente? Numa caverna. E aí aí Deus apresentou-se a Elias novamente e perguntou: o que fazes aqui, Elias? E na primeira vez que ele perguntou, né? Ele falou: ah, Jezabel quer me matar, nananana, né? Aí Elias falou para Deus o que estava acontecendo. Muitas vezes você no seu deserto, você fala: Senhor, não dou conta. Senhor, essa luta tá pesada demais. Jesus, me ajuda, me dá graça. Gente, esse ano eu falei tanto isso, eu não dou conta. Mas o Senhor, Ele não nos prova além do que possamos suportar. É a palavra dele que nos diz. Não é verdade? O justo clama e o Senhor ouve. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, amadas, porque o Senhor, Ele não nos vê como um homem, né? O homem, ele nos vê superficialmente, ele só vê o nosso exterior. Mas o Senhor, ele olha para dentro do nosso coração. O homem, ele tem um costume de nos olhar, de nos julgar e até mesmo de nos condenar. Mas o Senhor, ele não é assim. Ele não vê como o homem vê. Ele está atento o quê? Ao nosso coração, que nem diz a letra do Davi Sassi, não é verdade? Então, amados, continuando, como eu falei, primeiro, deserto é lugar de relacionamento com Deus, de você ouvir o seu pai, de você falar para ele o que está acontecendo. E lá no deserto, a primeira vez o Senhor, depois que Elias foi alimentado, o Senhor falou: o que fazes aqui, Elias? Não é verdade? E depois, a segunda vez, o anjo apareceu para Elias, alimentou ele novamente e falou: o que fazes aqui, Elias? É verdade. E aí Elias comeu e caminhou e entrou aonde, gente? Na caverna. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente pensa assim: ah, tô melhor um pouquinho, mas qualquer coisa, qualquer outra coisa que apareça, você entra novamente. Só que agora você saiu do deserto e foi para onde? Para caverna. E aí o anjo perguntou novamente. Aliás, o Senhor perguntou: o que fazes aqui, Elias? Eis que tem trabalho para você, meu filho. Parafraseando, viu, irmãs? Eu tenho algo para ti. Você vai ser muito usado. E assim o Senhor tem falado conosco. Eis que tu és serva valorosa. Eis que tenho eu agradado de ti. Eis que tenho eu uma grande obra. Levanta, não fique assim. Na segunda-feira passada, Deus usou uma irmã para mim. Aleluia, glória a Deus. Irmã Erli, que é uma bênção na minha vida. E eu estava há dias sem aparecer na igreja. Eu estava numa depressão terrível devido aos fatos que aconteceram. Então, quando eu pensava em ir para a igreja, eu lembrava das falas, eu lembrava das risadinhas, eu lembrava das coisas que tanto me oprimiam. E aí, amados, o que eu fiz? O Senhor mandou a irmã Erli. Eu não queria falar com ninguém, porque no deserto você quer se isolar, não é verdade? Você quer ficar só, às vezes até da família. Às vezes você quer se trancar no quarto e ficar ali, ó, coberta do cobertor e só falando com Deus ali no seu secreto. E aí eu não queria atender. Eu não atendia nem meus pais às vezes, porque eu botava no silencioso, não queria nem que vibrasse. Tava me incomodando até vibrar o celular. Então eu desliguei tudo. Eu cheguei a deixar de ir de um aniversário de uma amiga, gente.
muito triste que eu passei. Um culto de aniversário de um líder meu, que foi meu aluno. E que eu participei da vitória dele orando. E eu não fui, gente. Não tinha forças, não tinha forças. Mas graças a Deus que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, não é mesmo? E aí, amados? E aí, amados, era isso que eu queria fazer. Eu queria me isolar. Mas o Senhor manda anjos. E a irmã falou assim: olha, minha irmã, eu não sei o que te aconteceu. Eu não sei que decepção você passou. Mas saiba, Jesus nunca te decepciona. Quando ela falou isso, meu coração tocou assim, eu chorava. E ela falou outra coisa: você pode ser como a palmeira. Seja considerada como uma palmeira. Seja como a palmeira. O bambu, ele pode até envergar, tocar no chão, mas ao mesmo tempo ele levanta e permanece de pé. É assim que nós temos que ser, amados. E essa palavra que ela trouxe, gente, na segunda-feira passada, retrasada, né? Passada, retrasada, me renovou. Me renovou. O Senhor foi aos poucos, aí na terça-feira o Senhor mandou mais uma amiga, e aí Deus, eu fui dar parabéns para umas irmãs, e elas pegaram: Deizinha, cadê você? Estamos sentindo sua falta, minha filha, você faz muito falta, queremos ouvir tua voz, você adorando, é uma bênção. E aquele fome, sabe, irmãs, ele tava assim, ó, lá no chão, ó, e aí o Senhor foi lá e me levantou por meio dessas irmãs, e foi na quarta-feira. Foi um dia abençoado. Na quinta, fui para Perinópolis com a minha família. Adorei com meu pai, louvei. Porque, amados, nada pode calar um adorador. Eu até falei que na minha lápide eu quero isso. Nada pode calar um adorador. Ainda que a gente não tem forças para cantar, mas a gente tem força para orar, para clamar a Deus, né? Mesmo que forem lágrimas, com gemidos, né? E aí, amados, o deserto também é lugar de livramento. Quantas vezes o Senhor te tira para um deserto para te curar, para te livrar, sabe, irmãos, dessa aflição, dessa depressão. Isso é livramento que Deus faz com você. Se você está aqui hoje me ouvindo, é livramento que Deus te deu. Quantos livramentos a gente não se pode contar? Quantos livramentos que o Senhor deu a cada um de nós? Então somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Por essa graça transbordante. Amados, nós não merecíamos nada. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão, gente. Toda vez que eu fico triste, que eu fico esmorecida, eu lembro, não, o sacrifício do meu Pai não pode ser em vão. Eu tenho que me levantar, eu tenho que me erguer. Se Ele venceu, se Ele veio ao mundo na condição de homem, passou por todas as nossas necessidades, por todas as nossas dores e muito mais, né, irmão? Não tem se compara o que o nosso Pai passou. Ele venceu, ele deixou a lição que se ele venceu tudo aquilo até a morte de cruz, nós também venceremos, amados. Nada pode parar o agir de Deus. Então, no deserto também é lugar de livramento. No deserto, olha o que acontece conosco no deserto. No deserto a gente... e outra coisa, no deserto também o Senhor nos levanta para uma grande obra, assim como ele fez com Elias. O Senhor levantou Elias porque ele tinha uma grande obra a realizar. Depois do deserto que Elias passou e da caverna. O Senhor falou para ele ir, né? Ungir ao rei Azael, né? Matar lá o que ele pediu. Uns seriam pela mão de Jeú, né? E outros seriam pela mão de Eliseu. O Senhor já estava dizendo para Elias, antes o Senhor já tinha dito, olha, você não ficará sozinho, vou levantar para você um sucessor, uma pessoa que vai andar, ó, aliado. No deserto também, gente, é lugar de fazer amigos. É no deserto que a gente percebe quem são realmente nossos amigos. Tem hora, amados, que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê. E você só quer apenas conversar com um amigo. Mas o Senhor me deu essa oportunidade. O Senhor me deu amigos. Amigos que eu, madrugada, perdi o sono. Que eu fiquei de insônia. Semana passada, retrasada, 5 dias sem dormir. E toda vez que eu vinha assistir a mensagem do pastor e vinha me alimentar. Aí tinha um amigo, estou orando por você. Tinha uma amiga, estou orando por você.
A irmã Yara, quantas vezes? A irmã Yara foi, eu falo o nome dela, amados, porque ela foi providencial na minha vida. Na época do pastor Roberto, acho que o último ano de vida dele, ela me convidou para ir fazer a abertura da festa delas, que era com a música Muralhas de Jericó. E nós fomos, eu e o grupo de pandeiros, fogo no altar. E desde aquele dia, então, ela não para de orar por mim. Então Deus levanta no deserto amigos, como o pastor Gil. Pastor Gil, quantas vezes o Senhor te levantou para falar comigo? Às vezes no meu deserto eu só queria saber que eu era importante. Saber que tinha gente se importando comigo, que a gente quer também, de certa forma, a atenção de pessoas, né? A gente ama saber que tem pessoas que se preocupam com você, que estão orando. No deserto, Deus levanta amigos. Deus levantou uma pupila minha para chamar outras irmãs para consagrar por mim. Uma semana, durante a semana que eu estava no deserto. E assim que o Senhor faz, amados, assim como fez com Elias. Elias estava assim, achando que não ia dar conta, porque ele estava só. Mas aí o Senhor falou para ele que ia levantar Eliseu, que ia ser o sucessor dele, que ia andar com ele, ó, lado a lado nesse deserto. Na obra que Deus tinha, né? Porque ele já tinha saído do deserto. E assim Deus fez. Então Elias, quando Elias passou por Eliseu, Elias passou a capa e convidou Eliseu para servir ele com ele, servir a Deus com ele. E Eliseu falou: olha, deixa eu só matar meus bois, deixa eu acabar aqui tudo que eu tinha aqui e eu volto para ti. E ele vai e volta. E ele foi e voltou. E assim, por onde Elias ia, Eliseu acompanhava. Então, no deserto também é lugar de fazer amigos. E eu fiz amigos nesse deserto. E eu vi que tinha amigos nesse deserto. Amigos com quem você pode contar em todo o tempo. Não tem coisa melhor, irmãos, do que poder contar com amigos. Às vezes você não quer nada de amigo que eu digo financeiramente, nada. Você só quer ouvir a voz dele dizer que eu tô orando por você, amiga. Eu estou orando por você, amiga. Você não está só, igual a irmã Eli fez, usada por Deus, igual a Cláudia fez. Deise, levanta, você não pode ficar assim. Deise, também já passamos por isso, mas vencemos, estamos aqui. Bora, minha amiga. Deus levanta amigas. Deus levanta amigas no trabalho, Deus levanta amigas fora da igreja, igual eu tenho minha amiga Kátia, minha amiga intercessora. Então, gente, eu não tenho motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, até mesmo por esse deserto que eu passei. Então, eu cresci, eu me relacionei com o Pai, eu me alimentei, porque o Senhor me dava alimento todos os dias, na palavra. E eu também fui guardada por Ele. Porque esse momento que eu passei, irmãos, era para me deixar no leito. Era para me deixar no leito. E outras provas que eu venho passando era para não estar mais aqui. Então é por isso que eu digo que eu agradeço ao meu Deus, porque Ele tem cuidado de mim, mesmo na minha fraqueza, mesmo nos meus momentos de amargura, mesmo nos meus momentos de rebeldia. Às vezes a gente, né, é tinhoso, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Mesmo no nosso momento que a gente não quer fazer o que Deus tem para nós e a gente fica teimando. Mas eu falei pro meu Senhor que eu quero ser usada por Ele nessa terra. Eu não dependo de estar na igreja para adorar. Amados, adoração é um estilo de vida. Adoração você adora com a sua vida, com o seu testemunho. Quantas vidas esse ano eu tenho ganhado para Jesus. É por isso que o inimigo tá com muita raiva. Começou no meu primeiro dia na escola, em que eu estava com a amiga Karina, né, Karina? E eu peguei e apresentei, e a Fran também estava comigo. E eu apresentei a minha sala naquele ano para o Senhor, que eu queria que quem entrasse na minha sala, que eu pudesse fazer a diferença na vida daquela pessoa. E na minha escola entrou crianças depressivas, na minha escola entrou mães
depressivas, em que eu pude orar. Eu pude orar pelos funcionários da minha escola que estavam aflitos, estavam angustiados e com depressão. Sem falar, amados, que o quanto Deus tem me despertado para evangelizar, até mesmo nos Ubers. Eu tô ganhando pessoas para Jesus. Eu ganho, graças a Deus. Eu não sou boa não, irmão. Bom é Ele. Só não. A irmã Deise é muito superficial. A irmã Deise é muito pequena. Sou uma miserável, uma pecadora. Não mereço, não careço nem dessa graça que Deus derrama sobre mim. Mas o Senhor, Ele nos olha, porque Ele não conhece o intento do meu coração. Ele sabe que no meu coração eu não quero brilhar. O brilho é dele, a glória é dele, tudo é para Ele. Ele sabe que dentro do meu coração o que eu quero é fazer a obra dele. E desempenhar a minha função e o meu chamado. E o meu chamado é esse, é evangelizar crianças, adolescentes. Deus, pela misericórdia dele, me deu pela segunda vez a regência setorial da UNADEB, né? Desde a época do nosso pastor Gil e Cláudia. Eu chamo ele nosso porque ele é meu pastor também. Ele, desde as 5, ele tem me pastoreado. E Gil e Cláudia, eu amo vocês e obrigada por todo o carinho, por toda a atenção nesse momento que eu passei tão difícil. Vocês foram cruciais na minha vitória. Para hoje eu estar aqui, irmãos, é uma vitória. E amados, não fiquem só. Orem ao Senhor, o Senhor levanta pessoas para te ajudar, para andar com você, né? Pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração. Na verdade, irmãos, é Ele quem faz. Não somos nada, irmãos. O brilho que nós temos que ter, que se nós querermos brilhar, que seja o brilho que reflete dele. Não é verdade? Tudo que eu faço é para a glória dele. Sou intensa, sim. Igual uma vez eu vi a minha líder colocando a homenagem que ela fez no meu aniversário. Sou intensa, assim, em tudo que eu faço. Sabe por quê, irmãos? Eu me desgasto muito também. Mas é porque tudo que eu faço é para ele. E ele merece o melhor. Meus adolescentes merecem o melhor de mim. Meu grupo de pandeiros merece o melhor de mim. Não é verdade? Então, amados, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Ele me deu essa oportunidade de poder trazer a palavra dele por meio desse meio de comunicação tão útil, né? Que é o YouTube. Que são nossas redes sociais. E eu louvo a Deus pela tua vida. Não importa o deserto que você esteja passando. É passagem. Assim como Agar esteve no deserto. Ela passou e depois teve uma nova vida, uma nova história, né? Ismael, né? Uma nova história. Assim você também terá. Nesse deserto é necessário para que possamos crescer com Jesus, para que possamos aprimorar, para que possamos rever nossas práticas. Em que nós estamos errando? É um momento de reflexão com Deus. Então, aproveite esse deserto. Não ache que não é uma punição que Deus está fazendo, não. Em cada prova, Deus quer nos ensinar. Em cada prova, Deus quer nos dar experiência para contar. Assim como eu estou contando a minha hoje, você poderá contar a sua muito em breve. Um grande abraço, amados, ó. A paz do Senhor e fique com Ele.